Graças a Deus. Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos que é uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez para aqui tão somente louvar e bendizer ao nome do Senhor, porque desde o início desse culto, o que nós ouvimos aqui é exaltação àquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O nosso único objetivo aqui nesta noite, irmãos, é louvar ao nome dEle, porque maravilhoso é o nome dEle, poderoso é o nome dEle. Tudo que foi feito por Ele e para Ele. E é por isso que estamos aqui nesta noite, por um só motivo, irmãos. Estamos aqui por Jesus. Estamos aqui porque foi Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Estamos aqui porque é a Ele que devemos adorar. É a Ele que nós devemos reconhecer como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. É maravilhoso estar num ambiente como esse, um ambiente de adoração. É uma grande responsabilidade. Eu tenho sempre dito isso para os irmãos. A preocupação que é estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor aos amados irmãos, àqueles que nos ouvem, àqueles que estão reunidos aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo, nesta semana eu pedi ao Senhor que aquietasse o meu coração. Eu pedi ao Senhor que me desse graça, que Ele me alcançasse com a sua misericórdia. Porque, irmãos, a responsabilidade é grande, mas nós temos que nos colocar na presença dEle, porque quando nós subimos aqui, ou quando qualquer um dos irmãos que vem aqui à frente para louvar ao Senhor, ou vem aqui para trazer a palavra do Senhor, nós temos que estar entregue ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa fazer a obra, porque aqui não somos nós, irmãos, não é pelo nosso mérito, aqui não tem ninguém bom, não tem ninguém aqui que seja melhor do que outro, não. Aqui é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem faz aqui é Deus. A minha preocupação, e eu estava orando e falando, Deus, se na sexta-feira eu já fico tão apreensivo e preocupado, imagine no domingo, onde nós temos um público na igreja, o dobro do que é na sexta-feira. E o Espírito Santo continuava a ministrar no meu coração. Aquiete, porque quem faz sou eu. Quem fala sou eu. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quem fala é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. A palavra de Deus, nesta noite, ela vai fazer aquilo para a qual o Senhor enviar. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado ao braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Ele era desprezado
o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Capítulo 4, versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ouça bem essa palavra, irmãos: e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linguagem, quem dele o cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das nossas transgressões. Por seu povo ele foi ferido. Designaram-lhes as sepulturas como o perverso, mas como o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verás a sua posteridade e prolongará os teus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o nosso pecado, e o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, este relato do profeta que nós conhecemos por o profeta messiânico, porque Isaías foi um dos profetas que mais fez citações sobre a vinda do Messias. E essa passagem, segundo os historiadores, aconteceu 700 anos antes que Cristo ele viesse aqui à terra. Isaías já contava esse relato de como seria o sofrimento do nosso Cristo, o sofrimento de Jesus pelos nossos pecados. E isso nos deixa, às vezes, quem não tem conhecimento da palavra, um pouco encabulado. Como é que alguém, há 700 anos atrás, poderia contar um relato de algo que ainda ia acontecer? E o que me chamou também a atenção são os verbos que o pastor tanto pede aí no culto telégrafo, que a gente tem que estar observando, que ele fala como se ele estivesse vivenciando aquilo. Ele não fala de algo que ele estaria vendo acontecer lá na frente. Ele está falando de algo como se ele estivesse contemplando aqueles acontecimentos. Mas como isso poderia acontecer na vida desse homem, de Isaías? O porquê que Deus o revelou
né, que a vinda do seu filho e o sofrimento de Jesus, descrevendo, discorrendo exatamente como estão nos evangelhos. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver que esta passagem de Isaías é narrada da mesma maneira que acontece o sofrimento de Cristo durante a sua vida terrena. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que no capítulo 6 de Isaías, ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. A Bíblia vai dizer que no capítulo 1, vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías, ele contempla o Senhor assentado, ele contempla a glória de Deus, ele contempla o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E ele vê serafins que estão acima de Deus, e ele consegue contemplar que cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam os pés, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 voava. E Isaías, ele começa a temer e ficar com medo, vendo aquela situação, porque a Bíblia diz que os anjos, eles contemplavam a glória de Deus, dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Mas Isaías estava naquele momento ali, irmãos, temeroso, com muito medo, porque ele disse: e agora, o que vai acontecer comigo? Eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. Isaías quer dizer: agora eu vou morrer, porque eu contemplei a glória do nosso Deus. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que o anjo tira do altar do Senhor uma tenaz, uma brasa viva como uma tenaz, e toca nos lábios de Isaías. Toca nos lábios de Isaías, e naquele momento, Isaías é purificado dos seus pecados, ele tem uma experiência maravilhosa com Deus. E agora ele diz, nosso Deus chega para Isaías e diz: e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, tendo aquela experiência de ter sido ali purificado dos seus pecados pelo o próprio Deus, Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Me envia, Senhor, a anunciar a tua palavra. Me envia, Senhor, a anunciar os anos vindouros, para que as pessoas entendam que no céu existe um Deus todo-poderoso, louvado seja o nome do Senhor, que eu contemplei, que Ele está sentado no mais alto e sublime trono, e Ele tem o controle de tudo, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, irmãos, que Isaías, ele é agraciado. Depois de ter essa experiência maravilhosa com Deus, ele é agraciado por Deus para contemplar algumas coisas que ainda ia acontecer há mais de 700 anos da sua vida. Isaías profetiza aqui no capítulo número 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e nós olhando para ele não havia beleza alguma para que o desejássemos. Isaías está aqui falando, irmãos, do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor. Isaías está anunciando que para que os nossos pecados fossem perdoados, para que os nossos pecados
fosse perdoados pelo nosso Deus, precisaria nascer um que não tinha pecado. Porque o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que por um só homem o pecado entrou no mundo, mas também por um só homem os nossos pecados podem ser perdoados somente por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se alguém te apresentar um outro caminho, se alguém te apresentar um outro alguém que possa perdoar o teu pecado, não creia. Não creia, porque somente Jesus Cristo é capaz de perdoar os nossos pecados. Porque a palavra de Deus, e ela foi citada aqui pela manhã hoje, na escola bíblica dominical, que o Senhor Deus, Ele olhou dos céus e não viu um justo sequer que Ele pudesse oferecer o sacrifício que Cristo ofereceu pelos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem justificados perante Deus. Ninguém, irmãos, era capaz. Deus olhou do céu, não viu ninguém. É por isso que eu falo sempre, irmãos, nós que estamos aqui dentro nesta noite, pela graça do Senhor, porque não é por outra coisa, é pela graça imerecida, porque nós não merecíamos essa graça. Deus iria destilar toda a sua ira sobre nós, mas Jesus disse: não, eu vou interceder por eles, eu vou me fazer sacrifício por eles, porque Deus iria destilar toda a sua ira sobre nós. Nenhum de nós que estamos aqui dentro somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada não, irmãos. Porque eu já vi pessoas orarem, dizendo assim: Senhor, se eu mereço alguma coisa diante de Ti, me conceda isso. Irmãos, esqueça. Tudo que você for fazer, peça em nome de Jesus Cristo, porque nós não somos merecedores, nós somos miseráveis pecadores. Mas a graça de Cristo, ela se revelou entre os homens, para que nós pudéssemos ter a chance de nos voltarmos a Deus. E essa chance só vem através de Jesus Cristo. Isaías, falando que surgiu como um renovo no meio de uma terra seca, de onde não se tinha esperança. Isaías também vai dizer no capítulo de número 60, irmãos, que o povo que vivia em trevas, o povo que vivia na escuridão, viu surgindo no meio deles uma luz. E que era essa luz? Jesus. Nós vivíamos em trevas, nós vivíamos na escuridão do pecado. O pecado nos cegava, irmãos. O pecado nos deixou cegos. O pecado tem deixado a humanidade cega, ela não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz, por causa do seu pecado. Nós também éramos assim. Isaías vai dizer que nós andávamos desgarrados, andávamos por aí sem destino, não conhecíamos o verdadeiro caminho, não sabíamos como era que nós deveríamos fazer para não chegarmos a Deus, até que um dia nós ouvimos a palavra do Senhor. Pela manhã também a irmã fez até uma pergunta, para que se nós conseguimos nos lembrar de qual foi o versículo que nos levou à nossa conversão. Eu me lembro que quando eu me converti, essa palavra ela nunca sai da minha cabeça. João capítulo 14, versículo 27, Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo dá, mas como eu te dou. Naquele momento, irmãos, eu estava vivendo os dias de mais trevas na minha vida,
quando eu cheguei na igreja e encontrei uma missionária ainda jovem, pregando esta palavra, dizendo que Ele iria me dar uma paz que o mundo não podia me dar, e essa paz eu estava procurando no mundo e não conseguia encontrar. Eu procurava essa paz, irmãos, nos bares não conseguia, eu procurava essa paz em todos os lugares, onde eu estava com meus colegas no jogo de futebol, onde eu ia, eu tentava encontrar essa paz. Mas um dia, ouvindo esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, deixo-vos a minha paz eu te dou, e não te dou como o mundo dá, porque a paz do mundo, ela é passageira. Você já viu? As pessoas vão nas festas, elas curtem, diz que estão alegres, mas no outro dia, a tristeza vem sobre elas novamente. Mas Jesus está dizendo: eu te dou uma paz que vai durar por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo dá, mas como eu te dou. Só Jesus Cristo, irmãos, Ele nos dará a paz. Só Jesus Cristo, Ele nos dará a salvação. Não existe um outro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, não tem outro caminho para que o homem possa se chegar a Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o pecado nos distancia de Deus. O pecado nos distanciou de Deus. E os irmãos sabem que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele tem ódio, Ele abomina o pecado. A prova disso, irmãos, é que quando lá no Éden, Adão e Eva pecam, quantas vezes eles pecaram? Quantas vezes eles pecaram? Uma vez. E foi o suficiente para que Deus os expulsasse do paraíso. Deus ama o pecador, Deus nos ama, mas Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus destruiu a humanidade quando Ele avisou para Noé construir a arca, irmão. Sabe por que Deus fez isso? Porque a sua ira foi contra os homens por causa do pecado. E naquele momento somente Noé e a sua família obedeceu a Deus. Por isso somente eles foram salvos da ira de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, varões. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Porque Deus nos ama, mas Ele continua odiando o pecado. Deus continua odiando o pecado. E é um grande perigo para as nossas vidas, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça. E eu já vi um pregador dizer com muita propriedade que nós temos que tomar muito cuidado para que essa graça não se torne uma desgraça em nossa vida. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que porque estamos debaixo da graça imerecida de Deus, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Pode continuar a tua vida do jeito que tu quiser. Tu está debaixo da graça. Tu já está salvo mesmo? Que bobagem é essa? Jesus já ofereceu o sacrifício. Estamos debaixo dessa graça. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós temos que, cada dia nas nossas vidas, nós temos que abandonar o nosso eu. Nós temos que abandonar o nosso eu para que nós possamos viver debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça imerecida que eu e nem você merecia, mas ela nos alcançou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos seus. É por isso que Isaías está dizendo aqui, que Ele foi rejeitado por todos. Ele foi rejeitado por todos.
Os judeus, ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, agora faz parte do reino dos céus. Faz parte do reino dos céus. Hoje nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos a Israel de Deus. Sabe por quê? Porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Nós não estávamos lá no momento em que Ele foi pregado na cruz, mas pela fé nós cremos que Ele morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Intercede por esta igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esta graça nos alcançou. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas nós o reconhecemos como nosso Salvador. Andávamos desgarrados, soltos por este mundo, sem saber para onde ir, até que um dia ouvimos a voz do nosso pastor. E agora estamos no seu aprisco. Somos ovelhas dele. E estamos aguardando o grande e o maravilhoso dia em que ele vai voltar e vai buscar esta igreja. Ele vai buscar todos aqueles que o aceitam como o Senhor da sua vida. Porque não adianta, irmão, somente dizer que é crente, não. Você tem que aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Porque Senhor é aquele que manda na sua vida. Jesus Cristo tem que mandar agora na nossa vontade. A vontade que tem que prevalecer agora na nossa vida é a vontade de Cristo. Não é somente colocar uma Bíblia debaixo do braço. Principalmente aos domingos. A vida é tão corrida que hoje nós estamos virando crentes domingueiros. Culto no meio de semana a gente não tem tempo mais porque é muita correria. E nós estamos abandonando os cultos do meio de semana. E aí nós estamos virando crentes domingueiros. Mas maravilha daqueles que é crente domingueiro, mas é crente de verdade. É crente que ele não veio no meio da semana e Jesus sabe o porquê que ele não veio aqui, porque não é a igreja que te faz ser mais crente ou não crente. Esse momento aqui é maravilhoso para que você possa ter um momento de alegria. Se imagina, irmãos, o culto desde o início, quando começou, eu estou sentindo uma alegria tão grande no meu coração, que acho que isso facilitou com que eu viesse aqui à frente pregar. Porque é maravilhoso estar com os irmãos, nessa coinonia, nesta alegria de estar na presença do Senhor de verdade. Então mesmo que você não tenha tempo, venha ao domingo, venha, mas dizendo, eu estou indo porque Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, somente Ele é que pode perdoar os meus pecados e me levar até os céus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. E o castigo, esse castigo, irmãos, essas palavras que vocês estiverem ouvindo aí nesta noite que o profeta menciona aqui, tudo isso aqui era para mim e você. Você tem que lembrar disso, eu tenho que me lembrar disso. Olha, versículo de número 5. Mas ele foi ferido de Deus. Versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Está vendo essa paz que você tem aí hoje?
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento da via dolorosa, enquanto ele estava ali perante aqueles homens que os acusava e que os condenava sem ele ter dolo algum, sem ele ter cometido nenhum pecado, sem ele ter cometido nenhuma infração. Ele foi condenado pelas nossas transgressões, ele foi moído, irmãos, ele foi castigado por conta dos nossos pecados. Às vezes, pode até passar assim em nossa mente: quem foi que matou Jesus? Quem foi que levou Jesus até a cruz? E aí, muitas respostas vão vir: foram os judeus, porque veio para eles e eles não receberam. Foi Anás, Caifás, foi Pilatos que levou Jesus até a cruz. Foi o diabo que levou Jesus até a cruz. Mas quando nós lemos um texto desse aqui, irmãos, nós entendemos que quem levou Jesus até a cruz foi o próprio Deus, por conta dos nossos pecados. Foi o próprio Pai que o levou à cruz por conta dos nossos pecados. E ele não teve, como nós usamos uma palavra assim, não teve pena alguma do seu filho. Ele deixou que os homens fizessem o que eles bem quisessem fazer com Jesus. Porque somente com a palavra de Jesus, Jesus iria destruir todos os romanos, iria destruir todos os judeus que estavam ali, cuspindo, arrastando ele pelo meio da rua, dando chibatadas. Quando Jesus estava no Getsemane, irmãos, que ele estava orando com os discípulos, e que a Bíblia vai dizer que quando ele retorna, ele se angustia tanto, que pelos seus poros não sai suor, sai sangue. Jesus estava sentindo ali as dores dos nossos pecados, o peso dos nossos pecados. Jesus não estava com medo do que os homens iriam fazer com ele, não. Jesus não estava com medo das chibatadas que ele iria receber. Não, Jesus estava preparado para isso. Foi ele que se colocou à disposição de Deus para que isso acontecesse com ele. Jesus não foi forçado. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele não reclamou, ele não abriu a sua boca. Mas a dor, irmãos, do pecado era tão grande que ele disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Você acha que Jesus queria desistir de nos salvar? Não, é porque o peso do nosso pecado, irmãos, era muito grande. É por isso que a Bíblia vai dizer que ninguém pode comprar a salvação. Não tem dinheiro neste mundo que compre a tua salvação, porque somente o sacrifício de Jesus na cruz é capaz de libertar você do pecado. Não tem dinheiro. Como os homens estão enganados, pastor. Isso aqui você não vai me entender mal, não. Quantas pessoas achando que pode comprar sua salvação com seus altos dízimos na igreja? Eu não estou falando aqui que você não deve dizimar. Meu Deus do céu. Se você não dizimar, você não vai ter esse ambiente tão agradável para você estar aqui. Você não vai ter uma cadeira limpinha para você sentar. Você não vai ter a tecnologia que tem nessa igreja se você não dizimar. Mas o que eu quero te dizer, que o teu dízimo, que o teu dinheiro, ele não compra a salvação. Porque o peso dos nossos pecados foi tão grande, que Jesus chegou a dizer: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do meu Pai que está nos céus. O sofrimento da dor, do peso do nosso pecado não fez com que Jesus desistisse, irmãos, da cruz. Ele foi moído,
ele foi humilhado, ele foi rejeitado. A Bíblia diz que ele foi Isaías vai dizer que ele foi o mais rejeitado entre todos os homens. Se nós formos para os evangelhos, todo mundo abandonou Jesus. Os seus amigos o abandonaram, irmãos. Judas o traiu por 30 moedas. Pedro o negou 3 vezes, andava com ele. Na via dolorosa da cruz, todo mundo abandonou Jesus. Quando ele é levado na cruz, ele faz uma oração, irmãos, que é de partir os nossos corações. Pai, por que o Senhor me abandonou? Até o próprio Pai abandonou o Filho na cruz por conta dos nossos pecados. Ele se sentiu sozinho, irmãos. Não tinha ninguém por ele. Tudo isso por conta do meu e do teu pecado, irmãos. Por que nós não nos lembramos disso todo dia? Por que nós não nos lembramos disso na hora que nós vamos cometer os nossos pecados? Por que nós não lembramos disso quando a gente vai cometer coisas erradas diante de Deus? Por que nós nos lembramos de que o próprio Pai o abandonou na cruz? Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando tudo estava consumado, ele disse: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. Perdoa-os, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem a carga que está sobre os meus ombros, para que os pecados deles sejam perdoados. Em tua mão entrego o meu espírito. Naquela hora, irmãos, o diabo, sim, nesta hora o diabo achou que estava tudo acabado. O diabo deve ter pensado assim: o meu plano deu certo, ele morreu, agora já era. Eu quero ver quem é que vai se sacrificar por eles, porque aquele que se dizia ser o Cristo foi condenado por isso e agora está morto. Eu quero ver o que vai acontecer com eles agora. Aí a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo, irmãos. Trovões, o dia virou noite, se transformou em trevas aquele dia, porque o Filho de Deus estava morto. Mas tinha uma promessa de Deus para nós. Ele mesmo disse aos seus discípulos, e muitos com certeza comemoraram, outros ficaram tristes. Coloca Jesus em um túmulo e coloca uma pedra grande, colocam soldados armados, porque o rei tinha o receio de que à noite viessem os discípulos, e roubassem o corpo de Jesus. Então coloca uma pedra que homem nenhum, eu acredito que força humana, seria uma ou duas pessoas ou 3 pessoas a remover uma pedra daquela. Aí a Bíblia vai dizer que no sábado era o descanso dos judeus, e logo no domingo, pela madrugada, as mulheres, elas foram levar incenso ao túmulo de Jesus. Mas quando elas chegam ao túmulo de Jesus, a Bíblia vai dizer que o túmulo estava aberto. E elas entram no túmulo para ver se o corpo de Jesus estava lá. E o anjo chega para ela e diz assim: por que vocês procuram morto, se ele já vive? Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ao terceiro dia, irmãos, ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ele
ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Está consumado, irmãos, a nossa salvação. Aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe aqueles que você ouve por aí, alguém dizendo que pode salvar? Se você for lá no túmulo dele, vai estar escrito, jaz fulano de tal. Mas se você for lá em Jerusalém, vai estar escrito, não está aqui, ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que o Pai lhe daria um nome que é sobre todo o nome de Jesus. Vocês ouviram o hino que as irmãs cantaram aqui? Poderoso esse nome é. Esse nome está acima de qualquer outro nome, irmãos. Sabe aquele homem que foi desprezado? Sabe aquele que ninguém fez caso algum? Ele agora se torna o homem mais famoso dessa terra. Eu não conheço alguém mais famoso do que o nosso Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Engraçado que até pessoas que se dizem ateus, mas na hora da dificuldade, na hora, irmãos, do aperto, clama ao nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu tenho um colega de trabalho ali em Itagi que ele disse que ele é ateu. Ele não acredita em Deus. Mas, irmãos, não adianta. Usa o nome de Deus o dia todo. Ele diz que é ateu. O diabo é tão sujo que o camarada fala o nome de Deus o dia inteiro. Pega versículos, às vezes mensagens de alguém que manda para ele, ele vai e joga no grupo, exaltando o nome de Deus e dizendo que ele acredita em Deus. O nome de Jesus, irmãos, está acima de qualquer outro nome. Louvado seja o nome do Senhor, porque somente no nome de Jesus é que nós alcançamos a nossa salvação. Se alguém te apresentar outro, é anátema. Somente o nome de Jesus é que nos leva à salvação. Porque a dor, o que ele passou, nenhum de nós poderíamos suportar. Porque não é a dor física. Porque Paulo disse que ele sofreu uma quarentena de açoite -1. Jesus também sofreu essa quarentena de açoite. Jesus foi cuspido. Quando Jesus pediu água, lhe deram vinagre. Mas nada disso aí foi a dor que Jesus sentiu quando saiu sangue dos seus poros. Essa dor que Jesus estava sentindo é a dor do nosso pecado. Era o peso do nosso pecado. Era a ira de Deus contra a vida do próprio Filho. Deus estava sacrificando o seu próprio Filho por conta do nosso pecado. Então, o sacrifício que nos dá a vida eterna foi o de Jesus Cristo. Somente esse. Não existe outro sacrifício. O sacrifício é Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E diz no versículo número 10, irmãos. Que eu estou falando isso para vocês. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Todavia, agradou Deus em moê-lo pelos nossos pecados. Fazendo-o enfermar, quando ele e a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os teus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá, olha aqui, a recompensa da dor da cruz. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão e ficará satisfeito. Jesus agora está lá à destra de Deus. E sabe o que é que ele está? Ele está satisfeito
comigo e com você que está aqui, que reconhecemos o seu sacrifício na cruz. Ele está satisfeito. Ou seja, Jesus nesta noite está alegre comigo e contigo. Porque se o teu coração está com Ele, Ele está contigo aí agora. E Ele se alegra no fruto do seu trabalho. Porque aquilo que Ele sofreu na cruz, Ele agora está vendo a recompensa aí, ó. Eu morri. Eu me sacrifiquei. Eu senti dores. Mas os meus discípulos estão lá agora na Igreja Batista da Graça. Os meus discípulos estão lá em todas as igrejas espalhadas em Jequié nesta noite, adorando o meu nome, o único nome que deve ser adorado. E a Bíblia vai nos dizer que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que somente Ele é o Senhor, somente Ele é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, irmãos, nos cansar de pregar esta palavra, de falar com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, que somente por Jesus Cristo é que se alcança a salvação. Mesmo que ele seja católico, que seja uma pessoa fervorosa lá na igreja, que ele tenha as suas imagens em casa, nunca desfaça da sua religião, mas chegue para ele e fale para ele que o sacrifício foi feito por um só, Jesus Cristo. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Ele intercede. As pessoas colocam tantos como intercessores, mas a Bíblia garante que só tem um que intercede a Deus por nós, Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele foi elevado aos céus e está à destra de Deus. Ele está lá agora na sua glória, à destra de Deus, intercedendo por esses pequeninos aqui, ó. Está intercedendo por mim e por você. Sabe quando ele disse lá na cruz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem? Ele está lá agora, como nosso advogado, fazendo a mesma coisa, porque nós continuamos cometendo os mesmos erros que aquele povo cometeram lá no passado, irmãos. Nós continuamos abandonando Ele, nós continuamos nos esquecendo dEle, e Ele está, Pai, perdoa. Não sabe o que fazem. Uma hora eles vão me reconhecer, uma hora eles vão se chegar até a mim. E aí nós temos que aproveitar, irmãos, essa dispensação dessa graça, e abraçar essa dispensação, e estarmos com Cristo, porque a Bíblia vai nos dizer também, e aí é que dói, um dia Ele vai ser juiz. Juiz, Ele não tem pena de ninguém, porque Deus aqui, Ele se fez juiz contra o nosso pecado. Ele não teve pena nem do seu próprio filho, pelo contrário, o deixou sofrer, o deixou enfermar, o deixou que eles moessem a Cristo, até que Ele fosse morto na cruz, como um malfeitor. O pior de tudo, como um malfeitor, sem ter cometido um dolo sequer. Mas Deus o permitiu. E vai chegar um dia que essa dispensação da graça, que hoje Ele é o nosso advogado, ela vai passar. Ele vai ser o nosso juiz, e aí Ele vai fazer uma separação. E juiz não tem dó de ninguém. Quem trabalha com juiz ali é o pastor Daniel, e sabe disso. Quando ele dá a sentença, não tem choro. Fazer que nem o povo velho, não tem choro nem vela. Deu a sentença, já era. Mas hoje, nós temos um advogado. E que advogado? Advogado que não perde causa. É Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso advogado. Que Deus em Cristo abençoe os amados irmãos. Que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus continue concedendo graça sobre a minha vida. Continue me ajudando, para que quando no abrir da minha boca eu possa falar aquilo que agrade a Deus e ao Espírito Santo. Que Deus os abençoe.